Hoje nós vamos falar sobre um projeto da cadeira de Linguagem Jornalística dos Meios Digitais 2 aqui na Univates. Você já vai saber o que é a partir de agora aqui no Entre Linhas. Boa noite, nós estamos começando mais uma Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também canal 15 da Brasrede, e você nos acompanha também pelo Facebook, também pelo site univates.br/tv e também o programa disponível depois também no YouTube, você pode nos acompanhar também. Nós vamos falar hoje, como eu já disse na abertura, sobre um projeto que está acontecendo em aula, no curso de jornalismo aqui da Univates e que envolve o mundo feminino. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele está acontecendo dentro da disciplina de Linguagem Jornalística dos Meios Digitais 2. E duas alunas estão aqui, duas alunas que estão envolvidas nesse projeto e vão conversar com a gente sobre isso. A Ariana de Oliveira, aluna de jornalismo aqui da Univates, também a Aline Fael, elas que vão conversar então com a gente sobre esse tema. Bem-vindas, obrigado por estarem aqui e na verdade, houve uma escolha de um tema, Os alunos, a turma, pelo que eu soube e também vivenciei, porque eu também faço parte, mas não desse projeto, ela se dividiu em dois, E um dos projetos é esse de vocês, que fala especificamente sobre o mundo feminino. Por que esse tema? O que a gente já sente vendo de fora é que há muito entusiasmo, é um tema que interessa a todos do grupo. Mas por que é tão importante falar disso e se fala muito disso ultimamente? Por que essa escolha e o que deu para constatar até agora? Tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite, Júlio. É bem interessante estar aqui ocupando esse espaço de TV, para falar sobre o Universo Mulher, que é o nome do nosso projeto. Ele surgiu nessa cadeira, como tu falaste, surgiu por nós. Foi uma coisa muito espontânea, orgânica. O professor deu essa tarefa, Vamos fazer um projeto transmídia, sei lá, com áudios, com vídeos, com matérias escritas, fazer um site e tudo mais. E a gente, o que vamos falar? Mulheres? Vamos falar sobre mulher, Tem um integrante que é homem, que é o Henrique, que participa também, um só menino. E o resto somos nós, alunas de jornalismo. E a temática de mulher é porque é latente, na atualidade. A gente vê que na mídia mesmo está muito em alta isso, o feminismo, o feminicídio, sobretudo, A gente vê cada caso, é estupro, é morte, violência psicológica, violência física. Eu nem consigo separar essa questão de simbólica, da violência simbólica como física ou psicológica. Eu acho que fica tudo junto, tudo no mesmo universo. A gente escolheu esse nome, na verdade, nem foi uma escolha, assim. O professor botou no quadro, universo, daí nós, mulher, E ficou Universo Mulher. Então, a gente conta com página no Instagram, também o podcast, que está no YouTube e no Spotify. E pode falar, Aline, o que mais temos? Inclusive, a ideia inicial, as primeiras ideias para o projeto circunda o meio do feminicídio. A Carol Casagrande, uma das integrantes do grupo, começou a falar sobre o feminicídio, é uma pauta que ela sempre pega, que ela gosta muito de trabalhar, abordar de forma mais profunda. E então, nessa conversa que foi muito espontânea, a gente pensou, mas existe um universo feminino cheio de pautas que estão aí, que precisam colocar a mulher como protagonista, trazer um lugar de fala para ela. E então surgiu esse projeto. Além do podcast, como a Ari comentou, temos também o Insta, não temos uma conta no Facebook ainda, porém é um detalhe. É uma ideia, uma ideia. E temos também o site, a plataforma no Wix, que foi criada. Como é um projeto acadêmico, então não foi nada pago, então a gente criou pela plataforma do Wix. E temos a conta no YouTube, Isso mesmo. Com o podcast. Que é lá que fica o podcast, que é o Ovulando. Quando a gente acaba fazendo um projeto como esse em aula, e de um assunto que a gente gosta, que a gente se interessa e que é importante, como é esse,
a gente se entusiasma tanto que se pretende continuar, porque amanhã, daqui uns meses, o semestre acaba e aí para tudo. Vocês têm essa intenção de levar isso adiante? Se pensa nisso? É uma possibilidade? Precisa de material humano também para fazer as coisas, né? Não é tão fácil, talvez não na mesma intensidade, mas o que se pensa assim para o futuro? Porque é um tema que não pode deixar de ser falado. Claro que talvez através de outras plataformas, outros meios, mas vocês pensam em seguir? Com certeza. Sim. E é possível, né? Até que ponto é viável? Bom, temos os nossos empregos, né? Mas nada nos impede de tocar esse projeto, porque a gente montou uma rede, né, na verdade, além dos projetos, além de estar pensando em pautas, pensando em fontes e tudo mais, pensando, o que a gente pode trazer para falar, para dar voz para as pessoas, a gente pensa nessa rede de cuidados que a gente formou, né, a gente, enquanto meninas ali que participam do Universo Mulher, a gente se cuida bastante, né? A gente quer resolver os problemas, ajudar, sabe? Porque a questão da mulher, ela é delicada, ela é importante para nós. Então, eu queria falar um pouco do Ovulando, que é mais ou menos isso, sabe? É dar voz a essas mulheres que precisam falar. E tem muita coisa para falar, tem muita coisa para aprender. Como, por exemplo, o primeiro foi abordado um assunto que é tabu, né? Que é masturbação feminina. A gente quase não vê falar sobre isso, né? Se tu colocar no Google masturbação feminina, vai aparecer o quê? Pornô. E não é isso, não é isso. E isso molda muito a visão do homem, né? Que masturbação feminina é para ser um produto para ele consumir e tudo mais, quando não, é um conhecimento que a mulher tem, que exerce e tem o seu prazer. Então, outros temas tabus a gente traz, não é só falar assim, o seu batom, não sei o que, usa esse batom e tal. Não, a gente não quer abordar nesse sentido, a gente está abordando os tabus, os estereótipos nocivos que são criados. E é mais ou menos esse o foco que a gente toma. É legal. Na produção dos conteúdos, né? Isso que é muito bacana, falar sobre tabus, ou seja, como o projeto ele está na internet, ele está nessas plataformas, ele tem uma linguagem universal, ele não é um projeto que fala só da região aqui, que não é só interessante para nós, mas é um tabu em todo o país, talvez em todo o mundo, ou seja, certamente as pessoas de qualquer lugar do país, por exemplo, podem procurar esses assuntos e acabar encontrando vocês. Sim. Né? Então, acaba tendo muita motivação para seguir em diante, eu imagino que a repercussão deva ser grande. Aliás, por falar em repercussão, está tendo uma repercussão bacana nas redes sociais? Está dentro daquilo que vocês esperam? O que dá para falar nesse sentido? A gente sempre espera o alcance maior, né? A gente sempre espera mas está sendo bem legal o feedback, né? Os comentários que a gente tem no canal no YouTube são bem legais, do de visibilidade lésbica, que foi feito, é o segundo podcast. A gente recebeu um comentário bem emocionante, assim, bem legal, de que bom que vocês estão falando sobre as meninas lésbicas que sofrem muito preconceito, né? Imagina uma mulher que é lésbica, já é mulher, já sofre preconceito do machismo, daí é lésbica, daí sofre da lesbofobia, né? Daí tu imagina uma mulher lésbica, pobre, negra, sabe? São muitos preconceitos em cima. Então, dar voz para esse tipo de conteúdo, a gente acha que é muito importante. Muito bem. Embora nossos conteúdos sejam pautados nesse meio social e o nosso grupo contenha uma pluralidade de pensamentos, todos eles se conectam. Nós temos uma linha de raciocínio, de pensamento enquanto integrantes do grupo muito próxima, como eu disse, embora plurais. Isso faz com que as ideias, elas tragam alguma pauta mais reflexiva, até às vezes algum tipo de denúncia ou algo que não leva a um caminho, não chega numa conclusão final, e sim leva a gente a pensar, a refletir sobre aquilo. Por isso eu entendo que é muito importante esse tipo de pauta e também o feedback que a gente está recebendo, que é um sinal, é uma percepção de que de fato está acontecendo o que a gente planejou. O intuito das matérias, dos nossos conteúdos, era causar algum tipo de impacto, seja ele positivo ou negativo, porque é certo que alguma crítica ainda vai vir, até já veio. Na verdade. E como diz um amigo músico, se eu tenho haters é porque eu estou fazendo sucesso.
E de Se eu fato, mexer com alguém, né? isso, exato. Se está repercutindo, seja positivo ou negativamente, é porque de fato está tendo uma visibilidade. Eu percebo que esse feedback vem mais de forma direta, não tanto pelas redes. Tem amigas e até professores aqui da Univates que estão elogiando bastante o projeto, que estão passando adiante. Eu vejo comentários, até o nosso coordenador do curso comentou na publicação, ó, fulano, dá uma olhada aqui, dá uma olhada nisso. Então a gente está conseguindo criar um círculo de contatos que estão divulgando o famoso boca a boca também, além da repercussão nas redes. Poxa, que bacana se chegar a isso, e é bem o que tu falou, o problema é a indiferença, né? Quando ninguém fala nada, aquilo passa batido, mas se as pessoas ainda pelo menos criticam, e se a crítica for construtiva, certamente é importante. Você falou muito, eu lembrei de uma questão, a gente agora está conhecendo um pouquinho o projeto, daqui a pouco a gente aprofunda mais os temas, mas certamente vocês têm uma equipe, né? São mais alunas, são quantos mais ou menos? Ali da 10, 12, Vamos 15? contar mentalmente. Carol Casagrande, Natália Richter, Tamires Piccoli. Pode escalar o time, não tem problema. Eu não tenho cola aqui, eu tô lembrando só das carinhas mesmo. A Isabela. A Isabela, também a Bia. Yoli, Bianca Malman, que é nossa colega aqui, E também produtora colega aqui do de programa. andar aqui na É. Univates, né? E produtora aqui da TV. Quem mais? Nós Não duas. podemos esquecer nenhum nome. E o Henrique, Henrique que é também. o soldado. É. E sofre, né? Henrique, então, não assim, sabemos exatamente o que aconteceu, se foi por livre e espontânea vontade, livre e espontânea pressão, ou se ele só estava sentado no lugar errado. Eu acho que é essa segunda opção. É, brincadeira. Não, mas assim, o que eu pergunto, né, e a gente está encerrando aqui, pode continuar no outro bloco, é porque as pessoas que vão fazer isso, elas também precisam se livrar dos seus preconceitos, ou Sim, seja, sim. elas também precisam muitas vezes se despir do que daqui a pouco de algum bloqueio, de algum preconceito que elas mesmas tenham. Então, para trabalhar nisso, em primeiro lugar, a pessoa precisa, por exemplo, para falar sobre relações homoafetivas ou qualquer outro assunto que daqui a pouco ainda na sociedade é algum tabu, quem vai trabalhar com isso também precisa se livrar desse seu preconceito, que às vezes a gente, em certos assuntos, sem querer, sem perceber, acaba tendo. A gente, antes de continuar, vai então para o primeiro intervalo. Vamos voltar em instantes seguindo dessa linha, falando sobre os temas agora que esse grupo aborda e também saber um pouco mais de como funciona esse projeto que fala sobre o universo da mulher. Já voltamos. Estamos de volta, este é o Entre Linhas, segundo bloco aqui na nossa gloriosa TV Univates. Bom, nós vamos falar, já estamos falando, né, desde o início, e para quem está chegando agora, sobre um projeto que fala sobre o universo feminino. Ele faz parte, né, um grupo de alunos da disciplina de Linguagem Jornalística dos Meios Digitais 2, do curso de jornalismo aqui da Univates. Ele está acontecendo nas redes sociais, enfim, e estão aqui para falar sobre isso. Para quem está chegando, a Ariana de Oliveira e também a Aline Faio. São alunas do curso e estão à frente, estão participando desse projeto também. Nós falávamos, aliás, vamos fazer justiça aqui, antes que dê briga no grupo, que o grupo entre numa crise. Tem mais gente que não foi citada antes, vamos lá. A memória da velha não está funcionando bem. Isso. Quem não foi citada antes e também é integrante do grupo é a Camila Westenfelder e a Tamara. E uma intercambista, né? E a Jolie. Jolie, ok. Isso. Então, Sem injustiças, por favor. senão ficam tristes. Muito bem. Então, esse grupo aí, como a gente dizia, né, é um bom número de pessoas e claro que todo mundo tem que seguir mais ou menos uma linha de pensamento que também faça com que o projeto aconteça. Também não pode ter os preconceitos que as pessoas têm, justamente se quer combater, né, e daqui a pouco isso pode vir a acontecer. Ou seja, tem que estar todo mundo meio alinhado. Como ter essa sensibilidade dentro do grupo? Como vocês perceberam que daqui a pouco esse era um grupo bom para trabalhar com isso? Todo mundo logo concordou? Houve alguma objeção em falar sobre esses temas, especialmente esses tabus? Daqui a pouco alguns temas mais delicados? Como é que é? Porque uma coisa é tu fazer, vocês duas fazerem. Outra coisa é mais pessoas se envolverem e falarem sobre isso de uma forma tão aberta assim. Como é que é lidar com mais gente?
Inicialmente, na disciplina, tu estavas presente quando o professor Micael selecionou então os temas, houve uma votação para definir quais seriam os 2 temas centrais dos grupos. E ele estipulou assim, quem quer fazer sobre esse projeto, quem quer participar de tal projeto. E, a princípio, o nosso grupo ficou só com mulheres, porque, de fato, as meninas interessadas nessas pautas, nesse projeto em específico, se juntaram a nós. A turma, basicamente, se dividiu entre os 2 grupos, onde cada qual foi no que se adaptava melhor, no que pensou ser mais interessante. E sobre de fato fazer as matérias e estar ali envolvida com o conteúdo, como eu comentei antes, nós temos uma linha de pensamento muito próxima. Claro que todo mundo tem a sua subjetividade, mas a princípio não houve nenhuma tensão sobre os conteúdos e as pautas estipuladas. A gente sempre faz reunião, então os temas têm uma unanimidade na escolha. Bem, até porque a gente faz uma roda, né? Não é tipo centralizado, você faz isso, tu faz aquilo, não, cada um joga os seus anseios, os seus interesses e vai rolando, né? Tipo, ontem mesmo a gente gravou um sobre sexo e menstruação. Então também é uma dúvida muito nossa, uma dúvida muito genuína, não que a gente não se conheça e tal, mas a gente também quer saber o que os outros falam sobre isso. Então os assuntos vão surgindo assim, nessas reuniões de pauta, né? Essa roda aí que a gente faz, essa grande roda que surgem as interrogações que a gente vai abordando. Por exemplo, mãe solteira ou a pressão sobre ser mãe, né? Que é uma mulher, normalmente é a mãe, né? É sempre a cuidadora. Também sobre sexualidade feminina, disfunções sexuais, as piadinhas, né? As piadinhas que as mulheres recebem, são todas interrogações nossas. Tipo, a gente até aproveitou o mês de setembro para falar da mulher no CTG, né? A mulher nesse meio mais tradicionalista, mais patriarcal, né? Então surgiu a matéria que a Tamires fez, a mulher na prostituição, né? A Carol Casagrande e a Tamires também foram num lugar, entrevistaram as mulheres, conversaram com elas para saber um pouco mais das histórias além, né? As histórias por trás da vida na noite, né? E vocês fazem, até para saber como vocês se organizam um pouco, é uma equipe que vai para a rua fazer reportagem, outros comandam, ficam mais na sala. Como é que é essa organização? E mais, são só matérias, são vídeos, enfim, como é que essas plataformas elas são utilizadas? E vocês procuram profissionais para entrevistar pessoas que vivem certas situações? Enfim, qual é o tipo de matéria, o tipo de trabalho que vocês fazem e até que as pessoas vão poder encontrar também a quem procurar aí dentro dessas plataformas, o site, enfim, na internet, o trabalho do Universo Mulher. A equipe é dividida conforme as suas funções. Eu cuido da produção de conteúdo para o Instagram, para as redes sociais e auxilio na parte de revisão textual das matérias escritas. Temos os repórteres, as repórteres que vão para a rua e coletam material, como a Carol Casagrande e a Tamires Piccoli, que fizeram essa matéria sobre as garotas de programa. Elas foram até o local, até a casa noturna, junto com a equipe delas, né? Fizeram as fotografias, então elas se deslocaram até lá para escrever também, redigiram uma matéria que passou pela minha revisão. A Ariana cuida da parte dos podcasts também, da revisão, e ela é a editora, então as reuniões, as sugestões de pautas passam por ela. Temos também o pessoal que cuida mais da parte das redes sociais e da produção de conteúdo e postagens, a Bianca também, a produção do site em si. Então, há várias funções ali dentro. Super e nós dividimos isso, até para não sobrecarregar para ninguém e cada qual conseguir participar de modo ativo no projeto. É uma grande redação, né? Isso. Exatamente como funciona uma empresa. E eu imagino que certas pautas, certos temas não sejam tão fáceis de se fazer na rua. Por exemplo, você falar sobre masturbação feminina, que foi o que falaste há pouco. Falar sobre prostituição, ir até uma casa noturna e entrevistar alguém, deve ser um grande desafio.
é fácil em certas situações conseguir fontes, por exemplo, masturbação feminina. Quem fala sobre isso? Né? Pois é. Conseguir alguém para falar sobre a prostituição, alguém que vive isso mesmo na prática. Enfim, é uma tarefa fácil se conseguir contatos com essas pessoas. Eu imagino que seja uma grande aula também, né? Se poder ir para a rua e viver, fazer isso na prática e fazer isso virar matéria, fazer isso virar conteúdo. Como é que foi para vocês esse desafio, principalmente nos temas mais difíceis? E quais foram? Acho que o mais tabu mesmo foi masturbação feminina. Foi mesmo? Não, foi mesmo, assim, o mais pesadão, assim, que a gente achou. Então, eu lembrei de pessoas que eu já tinha entrevistado, de pessoas que eu já tinha falado, como a psicóloga Suelen Miglioranza, que ela trabalha muito com essa saúde da mulher, com a questão da gravidez, da gestação, com a questão corporal da mulher. E também, nesse podcast, teve a participação da historiadora Natália Cadori, que foi uma dica de uma amiga minha que mora em Florianópolis, disse assim, eu acho que tu pode falar com tal pessoa. Uma historiadora. É, uma historiadora. Ela estuda muito sobre a história da sexualidade e tudo mais, sabe muito. E foi assim que eu entrei em contato. Daí eu mandei um direct para ela, ela respondeu topo, então fizemos, né? Combinamos o horário e foi assim, se sentiram super à vontade para falar. É legal isso aí de naturalizar o bate-papo, né? 3 mulheres que não se conheciam, nunca haviam se falado e tal. Eu havia falado só com a Suelen por causa do trabalho ali na rádio, mas um contato mais direto não tinha. Mas rolou essa naturalidade, a gente teve um bate-papo super legal e produtivo e vale a pena conferir. Quanto mais se fala sobre temas que são tabu, eu imagino que ao longo do tempo eles vão virando menos tabu, ou seja, vão deixando de ser tabu. Naturalizando o discurso, né? Naturalizando o discurso. É uma das intenções. É uma das intenções. Sim. Até porque há muitos assuntos que de fato não precisam ser tidos como tabus. Por exemplo, a masturbação feminina é algo natural, é algo próprio da gente. Então, por que é um tabu ainda? Então, quanto mais a gente fala disso e coloca para reflexão e traz profissionais, psicólogas, historiadoras, nossas fontes é basicamente um padrão. Todos os podcasts e as matérias possuem profissionais, especialistas que falam sobre determinada perspectiva, além das fontes, como alguma pessoa, alguma menina, digamos assim, aleatória, que gosta de falar sobre isso e quer dar o seu parecer sobre o conteúdo. E rola essa espontaneidade, tipo, o próximo podcast pode ser, sei lá, sobre visibilidade lésbica. Porque eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de pensar sobre isso. Então vamos fazer. As pessoas mesmo já chegam para nós e sugerem temas. Isso está sendo bem legal, assim, estamos montando uma rede, né? Uhum. Que pode vir a ser um projeto além da classe, né? Além da cadeira. Muito bem. Quem sabe? Tomara que isso aconteça. Nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouco a gente fala, eu quero falar um pouco sobre preconceito também. Elas não estão indo fazer as matérias na rua, mas certamente muito se falou sobre isso, eu imagino, especialmente quando se fala em relações homoafetivas, se fala sobre lésbicas, por exemplo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui na TV Univates. Estamos falando sobre o universo mulher, o universo feminino, porque é um projeto que existe dentro do curso de jornalismo. A Ariana e a Aline estão aqui falando conosco sobre isso. Bom, nós falávamos, eu até dei a chamada antes, né, no final do bloco, queríamos falar um pouco sobre preconceito. Um dos temas que vocês abordaram dentro do grupo de vocês, que os repórteres abordaram, foi o relacionamento lésbico, né, entre mulheres, obviamente, mas eu imagino que conversando com essas pessoas se deva ter percebido e certamente falado sobre o preconceito, sobre o que elas sofrem. O que deu para constatar conversando com os colegas de vocês? Eu sei que vocês não foram para a rua entrevistar, mas certamente falaram muito sobre constatações disso. O que dá para falar sobre isso, especialmente numa região como a nossa, que tem uma série de tradições, talvez seja um tanto quanto conservadora ainda?
Não sei se isso tem a ver, será que isso influencia? Enfim, que constatação? Algo surpreendeu os repórteres, algo surpreendeu os colegas de vocês quando foram para a rua? Não só nesse assunto, como em qualquer outro assunto. Teve alguma coisa assim que todo mundo quando chegou, gente, eu não sabia que era assim. Teve algum assunto que chamou algo a atenção a ponto de gerar algum espanto assim no repórter ou não? Posso? Pode. Ambas podem. Sim. A Carol Casagrande, ela comentou comigo, ela e a Tamires, nessa pauta sobre as garotas de programa, ela comentou que o relato de uma das meninas foi que dentro da casa noturna ela se sentia mais segura e bem tratada pelos homens do que em festas e baladas. Mesmo preservando a identidade dela, ela disse que quando ela estava na festa, numa balada na Serra, que é onde ela vive, ela recebeu mais assédio, ela percebeu mais assédio em várias meninas do que de fato poderia ocorrer dentro da casa noturna, que é uma ideia que muitas pessoas têm, que a prostituição tem essa relação talvez com drogas e com algum tipo de violência sexual, e não, de fato ali foi desmistificada essa relação e foi surpreendente para mim, porque de fato eu não imaginava isso. Isso foi uma das coisas que pessoalmente eu fiquei surpresa quando ela comentou. É correto dizer que talvez naquele ambiente, que para ela é um ambiente de trabalho, isso, certo? Talvez se tenha ali uma relação um pouco mais profissional, ou seja, um pouco mais direta. Bom, todo mundo sabe por que a gente está aqui e o que vocês querem, então, ok, não tem que ficar... Ou seja, me parece que é muito, talvez seja isso, né? Muito mais direto, muito mais profissional, já muito mais sem aquela surpresa que teria num assédio fora, que aí tudo pode acontecer. É correto dizer isso? Talvez por ser um ambiente onde as coisas mais ou menos já estão ditas, talvez isso não aconteça ou não é bem assim? Também, acredito que também. E um dos relatos é que alguns homens vão somente para conversar, porque eles querem um momento mais de afeto, digamos assim. O que é totalmente respeitoso, não que em todas as casas noturnas sejam assim. Cada realidade, cada cidade, cada perfil é diferente. Isso a gente tem bem em mente. A gente não romantizou isto na matéria. A gente pegou um caso específico e trabalhamos em cima daquele para mostrar uma das realidades. Se deixou claro que é um caso específico. Isto. Muito bem. Outros temas. Falar sobre homossexualidade aqui também é sempre muito difícil, né? Eu estava até pensando agora num dado que aumentou de 2014 a 2017, aumentou em 150% a violência contra a mulher lésbica, né? Então, isso retrata uma sociedade extremamente machista. E eu estava lembrando das falas das meninas que participaram do podcast, que uma historiadora e a outra é DJ, a Jandra e a Jamile, elas falam que na noite, assim, era difícil. Agora elas são muito bem resolvidas e já se impõem, já determinam o seu território e dizem assim, não, o cara não vai chegar perto de mim e já era, né? Mas a violência dos caras chegando, eu quero ficar contigo, por que tu não fica comigo? Entende? Essa imposição de vontades, o homem determinando com quem aquela mulher vai ficar e a mulher não querendo, né? Então a violência ainda é muito pertinente, né? Ela tá muito, não sei agora a palavra, pode cortar essa parte. Não, mas é verdade, ela existe ainda, né? Isso já é uma realidade. Sim. É uma coisa que talvez a gente, talvez até por torcer para acabar, a gente acaba maquiando um pouco, mas ela ainda está acontecendo. Talvez a gente não perceba assim na rua, mas se formos falar com pessoas que sofrem, certamente eu imagino que de fato aconteça. Uma pergunta, eu não sei, claro, se vocês têm a resposta, mas que eu questionaria também a alguém que daqui a pouco, alguma pessoa que é lésbica, como é a relação delas? Eu imagino que deve ser muito difícil. Por exemplo, eu constato, eu sou homossexual e preciso falar isso para minha família, por exemplo. Como é que é esse tipo de decisão? Elas se assumirem, como você me disse, agora eu estou bem resolvida, mas para se chegar a esse ponto, eu imagino que para a vida da pessoa, especialmente se a família não concorda, não aceita logo, eu imagino que seja a maioria dos casos, é algo muito difícil e talvez até traumático, né? Eu não posso falar por elas, né, porque eu sou hétero e tal, mas os relatos
dessa ter que sair do armário, como dizem, né? São sempre traumáticos. As relações familiares ainda são papai e mamãe, então tu vai reproduzir, a tendência é tu reproduzir esse tipo de padrão. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, então eu também Ariana, vou casar com um menino, né? Porque é essa referência de família que eu tenho. E romper com isso, tipo, tu seguir em frente com o teu desejo, a tua vontade mesmo de se relacionar com uma mulher é difícil. Essas meninas, elas sofreram bastante, sofreram, assim, o repúdio da família, tipo, abandono, sabe? Então é uma coisa ainda que precisa ser normalizada. A gente precisa falar sobre mulher lésbica, a gente precisa falar sobre a quebra dos padrões de corpo, né? Porque a mulher sofre uma violência em relação ao corpo. Temos que estar magras, temos que estar com os cabelos muito bonitos, com as unhas pintadas, ser boa dona de casa, ser estudante, ser amante também. Então, entra de novo no outro podcast que é a mulher multifuncional, que é a mulher que agrega ao longo dos anos inúmeras funções. A mulher saiu de casa, ela vai para o trabalho, ela estuda, tem filho, ela tem as amigas dela, tem as diversões e tudo mais. E quais outras tarefas o homem adicionou à sua rotina? Essa é uma questão bastante pertinente, porque a gente vê os índices das mulheres sempre falando: estou estressada, não aguento mais, estou cansada, né? Por quê? Pela multifuncionalidade da mulher na atualidade. Uma frase que eu sempre achei muito errada, na verdade, né? E se fala, e eu ouvi até da minha família, ouvi de outras pessoas falando, e para te ver como isso tudo já é moldado de muitos anos, é de que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, como se ela fosse uma mera assessora dele, e ele sim é um grande protagonista, né? E eu ouvi, não lembro qual pessoa há pouco tempo atrás falou, até em um programa de TV, né, que na verdade é ao lado ou quem sabe à frente, por que não, né, ou atrás existe um grande homem assessorando. Isso não tem regra, né? E as pessoas precisa de fato, e talvez ao lado de uma grande mulher haja uma outra grande mulher, enfim, isso não tem regra na verdade, mas esses ditos populares assim, eles estão tão enraizados, que é uma coisa que se diz na rua assim, como se fosse um grande exemplo de vida, uma coisa assim, já pronta, realmente, né? Na nossa cultura, a mulher é a cuidadora, né? Ou ela é mãe, ou ela é esposa. E a esposa sempre cuida, tem que estar cuidando da casa, cuidando da cozinha, cuidando dos filhos. É o cuidado, né? Essa é a imagem que a mulher tem na sociedade hoje. E isso é meio doentio, assim. A gente considera, eu acho, isso doentio. Sim. E o que mais sobre essas questões de ser mulher hoje, né? Isso. Do acúmulo de tarefas. Não estamos querendo nos vitimizar, nem ficar aqui falando de feminismo e tudo mais, mas é uma questão que eu acho que todo mundo deve pensar, inclusive os homens, porque o machismo é tóxico para os homens também. Vocês acabam tendo que reproduzir padrões. Ah, vou pra balada, se eu sair da balada e não peguei ninguém, nossa, fracassei, né? Porque o macho tem que pegar a fêmea em algum momento. Essa é uma ideia bastante discutível. É verdade. Mudando um pouquinho de assunto, você falou antes sobre as críticas que vocês recebiam, a Aline chegou a comentar. E uma coisa que eu pergunto, veículos ou jornalistas que reproduzem, né, estudantes de jornalismo, futuros jornalistas, mas as pessoas que reproduzem esse tipo de assunto e que talvez sejam realmente tabus na sociedade, elas também sofrem um certo preconceito? Ou seja, daqui a pouco alguém pode criticar vocês, e talvez eu pergunto se vocês chegaram a passar por isso, de por que estão falando de novo sobre isso? Por que sempre tocam nesse tipo de assunto? Vocês chegaram a receber alguma crítica ofensiva nesse sentido ou não? Porque é uma coisa que eu já vi acontecer. Mas por que falam tanto sobre isso? Por que falam tanto sobre os gays? Vocês chegaram a viver alguma coisa parecida ou não? Que falam que o que a gente fala é mimimi, né? É vitimização. E não é vitimização. É a nossa realidade. A gente só pode falar da nossa realidade. A gente não pode falar da realidade dos outros. O que a gente pode fazer no nosso trabalho é dar vozes para outras mulheres falarem. O público-alvo são as mulheres, né? Quando eu falo falar sobre, é dar voz para alguém falar também. Sim, exatamente. Da crítica, tu quer falar? Na verdade, não foi exatamente uma crítica, mas um comentário que foi diretamente a mim, referente ao grupo no todo. E a pessoa me perguntou se talvez falar de tal forma, sobre tal assunto, não soava muito agressivo, muito rude.
E eu penso que não. A forma que a gente faz esses conteúdos, que a gente aborda, as temáticas principalmente, eu sempre falo isso no grupo, que não tem o intuito de ser bonitinho, de ser algo com um final feliz, e sim reflexivo, uma denúncia, uma crítica, algo que faça o espectador pensar sobre. Algo que de fato pode gerar uma polêmica ou não, mas que tenha uma discussão sobre, que leve a algum lugar. Que leve à reflexão. Isso. Muito bem, estamos terminando mais um bloco, daqui a pouco voltamos com a última parte do Entre Linhas. Chegamos ao último bloco do Entre Linhas aqui na TV Univates. A Aline e a Ariane estão com a gente falando então sobre esse projeto de Universo da Mulher dentro do curso de jornalismo que está acontecendo. Daqui a pouco a gente vai repetir também para que as pessoas possam encontrar o site, a página, nas redes sociais, enfim, para que possam se inteirar mais e também criticar, elogiar, se inteirar com isso, porque é muito bacana a gente discutir esse tipo de assunto. Um assunto que também me chamou a atenção, eu queria falar sobre, a gente já falou até aqui no programa sobre isso, foi sobre feminicídio, né, que é um assunto muito sério, a gente já viu ocorrer na região. Eu também trabalho em rádio, a Ariana também, todo mundo conhece da Rádio Univates. A gente acabou vendo de perto, fazendo reportagens na rua de casos que aconteceram e realmente é espantoso como isso existe aqui ao nosso lado, não é uma coisa distante, está acontecendo e não tem mais como esconder. Eu imagino que deva ter sido também uma baita pauta, uma baita matéria. Como é que foi também para a equipe de vocês? Por que falar sobre esse tema que aí não se fala tanto sobre preconceito, não se fala tanto sobre tabus, mas se fala sobre números que estão aí, que estão aumentando, se fala sobre criminalidade e por que, né? Daqui a pouco algumas pessoas nos perguntam por que se separa homicídio e feminicídio, por que criaram um nome para quando matam simplesmente uma mulher. O que define feminicídio? Na verdade, a gente já sabe, já falou sobre isso aqui, mas é sempre bom lembrar porque realmente está acontecendo. Falar sobre isso foi interessante para vocês? Teve também uma boa repercussão? Falem um pouco sobre como foi abordar esse tema. Bom, as mulheres morrem, né? As mulheres morrem por conta dos seus parceiros, né? A violência que o homem tem me parece muito maior do que a das mulheres. Por exemplo, vamos pensar no sistema carcerário. Quanto por cento é de homens e quanto por cento é composto por mulheres, né? Não, eu posso estar mentindo, mas é tipo 90% ou mais, né? Eu não sei o dado exato, mas isso já é uma prova, assim, que a violência do homem é muito maior do que a da mulher. E as mulheres normalmente morrem por assassinato dos seus parceiros. Não é uma pessoa que assaltou ela e ela não quis dar bolsa, não quis entregar o celular, vou lá e te mato. Não, são seus parceiros que matam por ciúme, por não estarem bem, sei lá, por vários motivos. Aqui na região até tem casa de apoio, que as mulheres elas vão. Tem a delegacia da mulher. A gente trouxe uma vez o pessoal daqui da casa de apoio, é muito interessante, e deve se elogiar muito, se dar muita força ao que eles fazem. E a gente se espanta não, porque a gente sabe que é uma realidade, mas talvez algumas pessoas se espantem. O número de casos que acontece, eles nos contam, e sempre aquela coisa do medo da mulher falar o que está acontecendo em casa, né? E aí tem aqueles clichês, eu caí da escada e tal, estou machucada por outros motivos. E quem vê de fora, como eu, às vezes eu penso, mas por que tu não fala, por que tu não vai atrás? A gente não entende o medo, muitas vezes, de uma pessoa que está daqui a pouco apanhando, está numa situação há muitos anos, muitas vezes, com o marido ou qualquer coisa diferente, mas não fala, não se expressa. Da onde vem isso e como é que é abordar isso? Vocês chegaram, por exemplo, os colegas de vocês chegaram a falar com pessoas que vivem isso ou apenas com profissionais? Como é que foi abordar esse tipo de tema? Para esse semestre foram programadas 2 pautas que tratam sobre feminicídio. Uma já foi publicada, foi, se eu não me engano, a primeira matéria que nós postamos, feita pela Carol Casagrande.
ela trouxe a informação sobre um grupo de advogadas que prestam serviço a mulheres vítimas de violência doméstica pelos parceiros e que dão um auxílio judicial para elas, uma orientação de como proceder após a denúncia, após o boletim de ocorrência. Não foi exatamente específico sobre o feminicídio. Mas de alguém que trabalha para combater. Exatamente. Eu não me recordo se a Carol conseguiu o relato de alguma vítima, porque de certa forma precisa muita sensibilidade. Um baita desafio. E a questão de um acesso também, porque nem todo mundo se permite falar sobre isso para uma pessoa desconhecida. Por mais que haja a questão de é uma mulher falando com outra mulher, alguém que está interessado em prestar algum tipo de ajuda, ainda assim é difícil. Todos sabemos, até assuntos pessoais nossos, nós não falamos com qualquer pessoa. Até porque a intenção é publicar, é fazer uma matéria. Sim, exatamente. Tem que manter a integridade da fonte também, né? Sim. Muitas mulheres não se sentem à vontade para falar, porque se sofreram violência, tanto física quanto psicológica, o trauma fica, e muitas não conseguem se abrir dessa forma e revelar esses dados para nós, jornalistas, né? Isso. A segunda grande pauta é a pauta que encerra o semestre. É também sobre o feminicídio, e então com dados, com relatos, com informação de especialistas. A mãe da Carol Casagrande, a dona Regiane, ela é policial e na delegacia ela cuida do setor específico de defesa à mulher. Então ali ela tem muitos relatos, ela tem muitos dados, e isso é o que move a Carol sempre pegar uma pauta assim e analisar por diferentes perspectivas, porque é mais próximo dela, e ela de fato conversando com a mãe percebe o quanto isso tem aumentado, e a gente sempre discute isso. Eu até comentei com ela, Carol, mas aumentou porque há mais denúncias, porque as mulheres estão se sentindo mais à vontade em denunciar, estão se conscientizando sobre a necessidade de falar, expor isso, ou porque de fato está aumentando os casos? Aí a gente sempre tensiona isso, e é uma coisa legal de trazer a partir do momento que está se tornando real, é concreto, temos dados, temos números sobre isso. Então essa pauta ainda será lançada, não tenho exatamente o cronograma aqui, mas para as próximas 4 semanas, até o final do semestre, estará entregue. E eu estou curiosa para ver a repercussão dela. Também. Legal. Para vocês, essa experiência de trabalhar com essa equipe, de estar à frente, né, a Ariana mais como editora, né, coordenando, precisa, né, ter quem a chefinha, claro. Como é que é para vocês trabalhar, também gerir uma equipe, para você, Ariana, né, estar à frente disso, mas também de um tema que tu te interessa, tu gosta, ou seja, uma equipe trabalhando para isso. Eu imagino que seja especial também para a tua vida, né? A gente vestiu a camiseta mesmo, né, a gente até tem o grupo à parte, tem um grupo e tem um outro que é quem vai seguir mesmo, assim, quem já disse, quero tocar junto, né. Mas eu acho que o mais legal para mim, Ariana e tal, é conhecer esse monte de mulher bacana pra caramba, sabe? As gurias são muito legais mesmo, as histórias de vida. Eu sou cientista social, então eu adoro esse negócio de conhecer histórias, conhecer indivíduos e tudo mais. Não na questão da subjetividade, mas conhecer como eles transitam nessa sociedade. Então, abordar esses assuntos tabus e tal me fez conhecer mulheres muito bacanas que eu tô levando como amigas mesmo, uma grande rede de cuidado. Aline, a experiência também para ti. Eu me percebo dentro de um grupo onde todas colaboram para um universo feminino melhor. Fazer parte desse grupo não é só estar nele, e sim sentir parte dele. Então, eu estou extremamente feliz por essa experiência. Logo no começo, eu já tinha um pouco de ambição pelo projeto, pelo tema ser muito agradável para mim, ser, no caso, um tema que eu defendo, que eu gosto de falar sobre. Porém, no meio do caminho, fui me surpreendendo e até surgiu a ideia da Ari de a gente tocar adiante esse projeto
no final do semestre, acaba a aula, acaba a disciplina, vamos continuar, vamos. Então a gente de fato criou o grupo à parte e essa é uma experiência que eu quero continuar vivendo. Esse grupo à parte envolve outras pessoas que também querem ajudar futuramente? Sim. Não são colegas de aula? Exatamente. Não são colegas, são pessoas que tipo, eu queria fazer parte Mas também. então não vai parar tão Não cedo. quero fazer parte também. A Bacana. Fernanda Schmitz, né, que é publicitária, ela que fez a nossa identidade visual e tudo mais, ela disse, eu quero e me coloquem lá porque eu tô junto. Legal, então podemos ter esperança de que isso vai continuar por muito tempo ainda. Sim. Algo que eu não tenha perguntado, que seria importante também relatar, alguma pauta, alguma coisa que vocês estão fazendo também dentro desse projeto, desculpe, fiquem à vontade também para falar sobre algo que a gente tinha esquecido aí de relatar aqui no programa. Eu acho que também tem no Instagram, a gente tem bastante conteúdo, né? O nosso site também tem playlist de vozes femininas. Eu acho que para quem gosta de música e se interessar, vale a pena entrar no nosso site só para conferir a playlist que a gente bolou lá. Também tem no Spotify, né? Legal. Gostou, né? Bom, no Insta também tem o Já Te Contei, que traz sempre uma curiosidade. Tipo, amiga, já te contei isso. Então traz sempre uma curiosidade do universo feminino. E o que mais temos? Essas curiosidades, um detalhe, sempre tem alguma pegada da ciência. A gente não utilizou conteúdos e temas que são mais... Do achismo, né? Isto, ou algo que diga, porque o batom, ou algo que faz um estereótipo feminino. Então sempre tem alguma coisa como mulheres na ciência, mulheres na filosofia, tem o Revolucionária, Inovadora e da Ciência, que é um dos quadros que nós temos, que também trazem conteúdos mais para o lado da mulher como protagonista de algo maior. Então a gente tentou fugir um pouco do estereótipo feminino e colocar a mulher na ciência em evidência. Eu acho que a procura mesmo foi por não reproduzir um padrão da mulher, não é comunzinha, mas tipo, não vamos falar sobre batom, sobre como secar a barriga ou como hidratar os cabelos, a gente vai falar dos outros assuntos, né? Porque é isso que a gente fala. Nos nossos grupos e tudo mais, a gente fala sobre questões como essa, então a gente achou que tornar isso público também seria interessante. Muito bem, está aí então. Quando o assunto é bom assim, o programa termina ligeiro, né? Parece que foi 5 minutos. Obrigado por estarem aqui, por também tirarem um tempinho para vir até o programa. Tomara que a gente possa falar mais sobre isso, mais sobre esse projeto. E parabéns por estarem à frente disso e por pensarem em tocar. A gente sabe que a vida de universitário e também de profissional como vocês é agitada, mas mesmo assim, meio que como uma bandeira, como um ideal, vocês querem continuar, querem levar adiante e certamente com muito apreço de todos nós, tomara que isso siga acontecendo. Parabéns por isso e uma boa noite. Obrigada. A gente que agradece. Está aí a Ariana e a Aline conversando com a gente sobre esse projeto, Universo Mulher. Procura lá. Aliás, fala as redes sociais de novo, antes de terminar o programa. Tá no Instagram. Tem o canal no YouTube. No Instagram é mulher, _ universo, _ que a gente não conseguiu universo mulher. Tá. E também no Wix, né, Aline? É mulheruniverso.wix.com. Muito bem, então tá aí. Está aí para você procurar. Você procura, interaja e faça com que isso continue acontecendo. Muito obrigado, boa noite e até mais.